estamos aqui recebendo na redação do Jornal Comunicação o Itamar Roberto, da empresa Suporte EPI, que tem uma loja ali na estrada Tenente Marques, na região da Fazendinha, em Santana de Parnaíba. Estrada Tenente Marques, 6789. Né? E o Itamar tem também uma atuação como consultor, né, por todo o conhecimento que ele tem da área de segurança e de qualidade. Ele trabalha há mais de 15 anos com segurança, né, tem a formação em técnico de segurança, presta consultoria para empresas. Né, por exemplo, nós temos aqui, fala para a gente, as empresas que você hoje presta consultoria. Você estava falando da Aberco, da Saico, conta um pouco para a gente, como é que é a sua experiência? Então, eu faço consultoria na parte de gestão da qualidade, né? A Aberco. A Aberco está mais ou menos 43 anos no mercado. É uma empresa de vaso de pressão. Presto consultoria também na Saico, é uma empresa que faz os skids, fica em São José dos Campos. Ela presta serviço para Alstom, tá? E é onde eu sou consultor deles em sistema de gestão da qualidade. Aqui na Fazendinha tem uma empresa que você presta serviço também, né? A Zufer. Conta pra A Zufer, eu trabalhei com eles há 10 anos. Tá? Fui consultor deles. Hoje não presto serviço mais, eu sou muito amigo da diretoria. Também eu presto serviço para o Frigorífico Sertão, como técnico de segurança do trabalho, parte de toda a gestão. Outra empresa que eu presto serviço também na Fazendinha é a Crevia. A Crevia trabalha com borrachas. Presto serviço na Algefer, fica em Cajamar, bem em frente ao posto BR. Também a parte de sistema de gestão em segurança do trabalho. O que mais? tanta coisa. E conta pra gente aqui. Aí você sentiu a necessidade de, assim, a Santana de Parnaíba ainda está em crescimento, que não tinha lojas que vendessem equipamentos de segurança individual e de segurança coletiva. E aí você bolou um sistema, um local, olha, gente, lá ele vende EPIs, desde protetor auricular, né, até máscaras, luvas, etc., para várias aplicações, para vários tipos de trabalho. Né. Tem um espaço embaixo onde ele ministra palestras sobre a utilização desses equipamentos e sobre motivação, qualidade, segurança. Né. Então, é um serviço bem completo. Como é que foi que você percebeu essa necessidade? Então, nas palestras sobre segurança do trabalho, uso e aplicação de EPIs, no questionamento dos funcionários, eles perguntavam qual o EPI correto a usar naquela aplicação. Eles me perguntavam onde eles poderiam achar o EPI. Outra coisa que eles me perguntavam se eles estavam usando corretamente, é um ponto, né? Onde eles poderiam encontrar, como é que eles poderiam usar aquele EPI. Aí surgiu a necessidade de ter uma loja, uma distribuição em Santana de Parnaíba. A gente viu que o processo era bem carente. As empresas distribuíam o EPI, não explicavam ao funcionário como usar, certo? Às vezes o funcionário estava usando o EPI e não sabia se era correto, aquilo estava incomodando ele, mas ele ficava com medo de informar a diretoria, medo de perder o emprego, e assim vai. Aí surgiu o quê? A ideia de montar uma distribuidora de EPI. Aí eu comecei pequenininho, uma loja virtual, suporte EPI, aí no escritório com um funcionário. Aí, nesse ponto aqui, eu começava a visitar as empresas e começar a fornecer os EPIs. A Suporte EPI foi uma porta de entrada para Suporte de Consultoria, e a Suporte de Consultoria foi uma porta de entrada para Suporte EPI. Então, uma supriu a outra. Então, na consultoria, eu explicava qual EPI correto de usar, e na venda do EPI, eles me compravam uma consultoria em segurança do trabalho. Perfeito. E eu estava vendo, o pessoal da sua loja, todo mundo tem formação técnica, tem experiência na área de segurança, né? Qual que é o diferencial que isso traz na hora para um empresário ou mesmo para uma pessoa física na hora de comprar algum equipamento de segurança? Então, a Suporte EPI não é uma simples loja, né, de EPI. É um showroom de EPI, onde eu tenho na loja todo o demonstrativo de EPI, tudo que o funcionário usa. Ao ligar na loja, a gente não vai simplesmente vender o EPI, a gente já vai perguntar qual que é a aplicação do EPI, qual que é a função do profissional, aonde que ele vai usar. Em cima disso, que a gente vai falar para ele qual é o EPI correto. Certo? Lógico, primeiro tem que analisar o PPRA da empresa, ou analisar a FISPIC. Então, em cima disso, ele fala, você usa esse EPI, esse aqui que é o correto. Certo? A formação do meu pessoal é para isso.
Então, no telemarketing ou no próprio site online, ela vai estar conversando com o profissional e o profissional vai explicar qual é o IPI correto que vai estar usando. Certo? Às vezes, o funcionário ou o profissional quer ver o IPI, eu tenho o dispositivo exposto na loja ou no site. E me diz uma coisa. Assim, você tem uma formação como auditor líder em qualidade, né, em ISO 9000, e também tem formação de auditor líder no OHSAS, né, 18.000, aquela norma técnica de segurança, né? E, aliás, hoje as empresas, quando implantam já aproveitam para implantar a outra norma técnica também. Isso, com base nesse seu conhecimento, fala para a gente, quais as implicações que pode ter, por exemplo, a pessoa, o empresário, mesmo que ele tenha uma loja pequenininha, com um funcionário, meio período, que responsabilidades estão em cima dele e ele, às vezes, não leva isso a sério, não está ciente de que precisa de um equipamento de segurança? Bom, a partir do momento que você colocou um funcionário na empresa, você é responsável por ele. Não só a empresa, se você estiver contratando um profissional para trabalhar na sua residência, você também é responsável por ele. Pedreiro? Independente. Pode ser um pedreiro. Então, o que acontece? Vou imaginar uma empresa. Eu contratei um profissional para fazer um bico. Ele não é funcionário. Essa empresa que eu contratei para fazer um bico, ou empresa, ou sendo ele física ou jurídica, eu sou responsável totalmente por ele. Por quê? Se acontecer um acidente, ele vai informar que está trabalhando na minha empresa. Então, eu tenho que solicitar o EPI, exigir que ele use o EPI, certo? E não só o EPI, como equipamento de proteção individual, como o EPC também, que é o equipamento de proteção coletiva. Então, o que ele tem que fazer? Tem que usar uma escada correta, colocar a escada em ângulo correto, colocar o cinto de segurança para paraquedista, colocar o talabarte, usar a máscara. Porque se acontecer um acidente com ele, a responsabilidade é toda minha. Tá? Ou seja, entrou em vigor uma lei chamada ação regressiva. O que acontece? Se ficar constatado que o profissional ele foi negligente, a empresa deu o EPI correto, evidenciou o treinamento, evidenciou o uso e aplicação, evidenciou a troca, e o profissional não usar, a responsabilidade passa para o profissional. Então, ele não recebe o benefício. Certo? Agora, se ficar constatado que a empresa não fez nada disso, a responsabilidade é da empresa. Ela paga por todo esse tempo que o profissional vai ficar afastado. E se vier óbito, pior ainda. Agora, se ficar constatado que foi realmente um acidente, aí a Previdência paga. Existem casos recentes onde isso ficou claro? Você estava falando da Eletropaulo, o Cláudio Cruz, aquele diretor do jornal, estava falando aqui do pessoal que estava trabalhando em construção civil e não estava utilizando aquele cinto de segurança, né? E acabaram morrendo, os 3. Quando foi? Hoje. Foi ontem, eu vi no jornal. Conta pra gente. Então, o exemplo é o seguinte, essa empresa, ela evidenciou todo o treinamento profissional. Ela deu, sim, ela deu o EPI, é complicado falar o nome da empresa. Perdão. Então, ela deu o EPI, ela evidenciou o treinamento, ela evidenciou a troca, evidenciou a NR10, que é instalações elétricas, NR35, que é trabalho em altura. Então, está tudo certinho, tudo evidenciado. O profissional, ele teria que ao subir na gaiola, ele teria que prender, colocou o cinto paraquedista e prendeu o talabarte. O que acontece? Ele subiu na gaiola e não prendeu o talabarte, não prendeu o cinto de segurança. Então, no manuseio do operador lá embaixo, ele está ciente, está entendendo que o operador lá em cima está preso, está seguro. Então, naquele manuseio, a gaiola balançou e o operador de cima veio se desequilibrar e caiu. Óbito. E aí você estava falando que tem uma situação, né? Que assim, ele tinha tido treinamento, ele recebeu o equipamento, ele não utilizou. E o que foi considerado? Foi o suicídio, é isso? Eu achou bem interessante. Foi considerado suicídio. Certo? Então, a empresa, como evidenciou toda a ação, todo o treinamento, toda a parte de segurança do trabalho, quem não quis usar foi ele. Tá? Infelizmente, aconteceu um acidente. Eu vou contar mais um exemplo do acidente, a parte de talabarte. Né? Aconteceu um acidente recentemente também numa cidade vizinha nossa. O profissional também ele tinha tudo certinho, usando o cinto corretamente, só que o erro dele está usando o talabarte com um cinto só. Está usando o cinto com um talabarte só, com um gancho só. O que acontece? O tempo começou a armar para a chuva.
Ele está lá em cima, está desarmando, então, na hora que ele vai descer, ele soltou o talabarte. Aí o que acontece? Veio um vento forte, que levou uma telha, que pegou na perna dele, que ele veio a cair. Tá? Esse também foi óbito. Então, qual que é o correto de usar? É isso que a gente explica na loja, né? na parte técnica. Aí. O correto é você estar usando um talabarte em Y. Dois ganchos. Ou seja, você prende tórax e prende cintura. Desceu, soltou o tórax, está preso cintura. Prendeu o do tórax embaixo, você está preso no dois. Soltou de baixo, então você vai descendo, prendendo um, soltando o outro. Prendendo um, soltando o outro. Não tem perigo. Pode acontecer acidente? Pode acontecer acidente. Mas a chance é menor, né? Uma chance menor. Não vai ter óbito. Você pode travar, machucar a coluna, alguma coisa, mas não vai ter óbito. Mas o correto, é isso que a gente explica. Não é simplesmente dar o talabarte. Não é simplesmente dar o EPI. Você precisa informar a aplicação, aonde você vai usar o EPI, como é que você vai usar o EPI, certo? E a forma correta de usar. Tá? Então, o que o pessoal faz hoje? Está aqui o EPI. Se vira, não é assim? Se vira. O que eu faço? Me dá uma consultoria agora. Eu vou contratar um pintor, né, e um pedreiro, tá? Aqui para minha casa, não é nem para o jornal. Que cuidados, não é empresa, quer dizer, é a casa particular. Que cuidados eu posso ter e que orientações eu posso receber, nesse caso, para não ter problemas depois de pagar indenização, essas coisas? Vamos lá. É igual uma empresa. Fala da NR1. NR1 é integração. Então, o que acontece? Você primeiro precisa saber o que você quer que faça. Você vai descrever, eu quero que faça assim, assim, assim. Essas são atividades. Atividade que você vai pedir para ele estar pintando a sua casa. Segundo ponto. Quais são os EPIs que ele vai precisar usar? Tá? Primeiro, você tem lá, ele vai pintar a parede. É o EPI que ele vai usar. Os riscos dele. Ele vai precisar usar óculos, vai precisar usar máscara, vai precisar usar luva. Tá? Quais são os equipamentos que ele vai usar? As ferramentas dele, rolo, assim vai. E o que acontece? Além disso, vai ter que exigir que ele use corretamente o EPI. Aí ele vai trabalhar na sua casa, e lógico, ele vai proteger os móveis, vai fazer toda a parte para proteger o que você tem de pertence. Aí ele vai ter que se autoproteger. Tá? Então você vai exigir. Se ele estiver trabalhando aqui sem luva, estiver lixando sem óculos, se cair aquilo no olho dele, pode acontecer duas coisas. Você vai ficar sem o pintor, que vai atrasar a sua obra, certo? Ou vai acontecer um acidente com ele, e ele vai te processar que você não exigiu dele. Então, é essa situação. Então, se não acontecer, se ele não te processar, ele vai atrasar a sua pintura. Você vai ficar muito chateada com ele. Né? Vai atrasar a sua obra. Se acontecer um acidente, ele ficar muito bravo com você, perder o dedo, machucou o olho, ele vai te processar. Então, tem que usar corretamente o EPI. Tem muita gente que troca o EPI. O EPI não pode ser trocado. É equipamento de proteção individual. Eu não posso pegar meu óculos e te emprestar. Nem meu protetor. E me diz assim, que nem essa situação é real. Então eu vou lá na sua loja, ali na Tenente Marques, e aí você vai me falar, eu vou te falar, olha, ele vai ter uma escada lá que ele vai ter que subir. Você me dá toda essa orientação? E assim, ele precisa assinar cada vez que ele recebe um EPI para provar que ele recebeu? Como é que é isso? Sim, empresa é ideal, toda vez que ele recebeu o EPI, tem que assinar. Ela evidencia que você entregou o EPI para ele, evidencia que ele trocou o EPI, evidencia o treinamento. Agora, no caso da sua casa, residência, você estiver contratando uma empresa, você precisa pedir para a empresa te trazer toda a documentação antes de começar a atividade. Um exemplo. Alphaville, Residencial 3. Eles contrataram uma empresa para podar árvore. Aí está lá. Então, contrataram a empresa para podar árvore. Só que eles não exigiram nada da empresa. Foram lá, contrataram uma empresa, vai aqui podar árvore. Montaram o andaime. Esqueceram de prender e travar o andaime. O cara colocou o cinto. Ele subiu lá e colocou o cinto. Estava preso no cinto. Só que o andaime tombou. Machucou a pessoa. Não teve óbito, machucou a pessoa. Então, tem um treinamento de como montar andaime. Está na NR35. Tá? Então, você tem que ter um treinamento de como montar andaime. Tem que ter um treinamento de como travar o andaime lá em cima. Você não pode deixar a ferramenta solta lá em cima, você tem que ter uma ferramenta, uma maletinha presa para não vir e cair uma ferramenta no profissional lá embaixo. Certo? Você tem que ter uma extensão com encaixe lá em cima, não uma extensão com encaixe lá embaixo. Então tem todas as situações aí. Então o que acontece? O residencial me contratou para dar uma palestra para ele sobre segurança do trabalho.
Desculpa. Residencial me contratou para dar um treinamento sobre segurança do trabalho em altura. Só que eu fui falando com eles e os próprios funcionários me questionaram. Então, o que acontece? Quando você contrata uma empresa, qual a atividade que vai fazer? Eu vou contratar uma empresa para fazer um trabalho em eletricidade. A empresa que estiver contratando, a contratante, tem que exigir NR10. E a NR10 vai por 2 anos só. Tem que ter integração. Integração não é... Não, certificado. Tem que ter a revisão. Certo? Outra coisa, vou fazer um trabalho em altura. Acima de 2 metros é obrigado a ter o treinamento do NR35. Então, você tem que exigir para a empresa que você está contratando toda a documentação antes da execução da tarefa. Se você contratar o cara, depois você pede o documento, se acontecer alguma coisa, você é responsável. Financeiramente, o que significa ser responsável numa situação dessa, Itamar? Financeiramente... Trágico, né? Muito. Mas dá uma ideia pra gente. Assim. Olha, depende do juiz, né? É difícil falar, né? Quanto você vai pagar para uma empresa. Não tem, porque tem danos morais, certo? Se a pessoa for nova, aí tem outro cálculo. Então, vamos supor, uma pessoa com 17 anos. Aí o juiz vai calcular que ele tinha toda uma vida profissional pela frente. Então, ele tem que pagar por todo aquele tempo. Se a pessoa for velha, o juiz vai entender que perdeu uma pessoa muito qualificada no mercado. Então, eu não sei falar quanto o valor, né? Depende muito do juiz. Mas é melhor não arriscar. É difícil, mas é melhor você usar IPI. Melhor você contratar. Tá. Assim, e se eu for à sua loja, você consegue me dar toda essa orientação do que eu tenho que fazer? Perfeito. Se eu quiser chamar alguém da Suporte EPI para ir até a minha empresa e fazer um diagnóstico do que eu preciso, vocês conseguem fazer? Tranquilo, a gente faz um mapeamento de risco, certo? Vou estar analisando o PPR da empresa, vou fazer um mapeamento de risco, vou informar quais são os riscos pertinentes à função, vou orientar que faça um risco setorial. O que acontece? Tem muita empresa que faz um mapa de risco único, só um único, coloca na recepção. Aí ninguém olha, e nem funcionário. Só que acontece, ele tem vários setores, e cada setor é um risco diferente. Então, qual que é o ideal? Você fazer um mapa de risco setorial. Para você poder entrar na serralheria, você tem que usar tal IPI. Para você entrar na solda, você tem que usar tal IPI. Para você circular nesse setor, você tem que usar tal IPI. Tá? Profissional, eu sempre falo assim, a linguagem dos faróis. Vermelho, atenção, para vermelho está ruim, certo? Verde, ok. E amarelo, atenção, né? Então, vermelho ruim, amarelo atenção e verde, ok. Então, nas empresas, eu uso os capacetes dessa cor. Então, profissionais, eles usam capacete verde, que está ok, está trabalhando lá. Pessoas em treinamento usam o capacete vermelho, que tem que ter total atenção com eles. E visitantes, capacete amarelo, que sabe que a pessoa não conhece o setor, mas se você estiver soldando assim, ou estiver lixando, tem um corredor, coloca um tapume na frente para aquela fagulha não entrar a pessoa. Então, existe um mapeamento de risco, uma preocupação com a empresa, todo o processo, a gente desenha toda a rota de fuga, faz treinamentos de brigada, faz treinamentos de socorristas, que é o APH. O que acontece? É isso, treina como usar a maca, treina como usar o extintor, certo? Deixa aquele corredor lá, a gente sempre brinca que só desculpa um pouquinho, mas o corredor tem que ser igual aquela marca de absorvente, sempre livre. Tá. Você não pode ser perigoso. É isso aí. Tá. Fala pra gente forma de contato, tá? Endereço, site, telefone, e-mail. Pode se comprar pela internet também, você tem um site específico, conta tudo isso pra gente. Então, a aquisição de EPI, ela está no www.suportecontemudoepi.com.br, vai ficar suporte EPI. Tem um profissional online, tem o telefone que é o 47050129, os técnicos estão lá para atender. E-mail é vendas@suporteepi.com.br, comercial@suporteepi.com.br. O endereço é Avenida Tenente Marques, 6.789, é crescente, 6789. Eu estou do lado do pátio, na fazendinha. Legal, ótimo. Certo? E é isso aí, frente ao posto BR, não tem como errar. Próximo ao Correio, próximo ao Senai. Fala para mim assim, e para quem quiser falar direto com você, eu preciso de uma orientação geral, porque eu tenho um técnico de segurança aqui, mas ele não é muito experiente, preciso da sua ajuda. Como é que faz? Tem um telefone específico?
Então, eu tenho o meu site de consultoria, que tem todo o meu trabalho de consultoria, tanto o ISO 9000, quanto o meio ambiente, segurança do trabalho e responsabilidade social. É o www.suporte, com tem mudo de novo, consultoria.com.br. Meus telefones, eu fico mais na rua, né? Então é mais fácil falar pelo celular. É o Vivo 973222908, TIM 97031-9046. Meu e-mail é itamarroberto@suporte, com temudo, consultoria.com.br. Ou se vocês me acham pelo Skype também, itamar.roberto1. E me diz uma coisa, só para você dar uma dica geral aqui para quem tem pequenas empresas e grandes negócios, né? Qual é o momento de implantar um sistema de gestão ou implantar um sistema de segurança, ISO 9000 ou o HSAS, o OSHA 18000? Qual que é o melhor momento? Então, se a empresa ela tiver uma dificuldade administrativa, não está conseguindo fazer um gerenciamento dos seus processos, esse é o melhor momento. Tanto na parte de sistema de gestão, certo? Então, vamos imaginar, eu não conheço meus custos, eu não sei quanto eu estou perdendo, eu não sei quanto eu estou ganhando, eu não sei qual que é a minha produtividade. Então, através do sistema de gestão, através de gráficos, a gente vai começar a conhecer o processo da empresa, a gente chama de saúde financeira também. Quem são os meus maiores sócios? Aonde eu estou gastando mais em percentual? Aonde que eu vou reduzir custo para poder aumentar o meu lucro? Então, isso já é um trabalho de sistema de gestão. Então, se a empresa, se o profissional, se o empresário não conhece o quanto que ele ganha, não conhece o quanto que ele gasta, não conhece os seus objetivos, onde que ele quer chegar, esse é o momento. Então, a ideia é o seguinte, nasceu a empresa, aí tem que ter sonho. Sonho, missão e visão. É isso. Deixou de sonhar, acabou tudo. Sonho, missão e visão. Isso é o sistema de gestão. Agora começou a gastar muito com segurança do trabalho, começou a gastar muito. Tem muito acidente na empresa. Não precisa ser acidente, pode ser incidente. Como é que é Tá? o acidente? De repente o pessoal está esquecendo a tomada, a extensão no corredor. Está esquecendo a luz acesa. Isso é incidente? Pode causar acidente. Vou dar um exemplo, sempre falo de exemplo. Teve um incêndio na fazendinha, na empresa de álcool. Nós estivemos lá. Eu fui um dos primeiros a chegar. Esse dia eu estava fazendo treinamento de brigada de incêndio no frigorífico Sertão. Estava eu e meu sobrinho Portinari, bombeiro. Terminamos o treinamento, descemos correndo, aí vimos aquele incêndio. Eu tinha uma fita zebrada, comecei a isolar a área. Eu que comecei a isolar aquela área. E meu sobrinho entrou lá e começou a conversar com o bombeiro. Tranquilo, fizemos toda... Eu não sou bombeiro, certo? Mas eu fiz o isolamento da forma que eu achei que correto para ninguém atravessar. Aí, vamos fazer a causa raiz, né? Por que o acidente? Tinha um caminhão, ele encostou o caminhão de ré, tinha um profissional descarregando o caminhão. O que ele fazia? Ele colocava um pallet e ia colocando o álcool nas bombinhas, nos galãozinhos. E tinha uma extensão atravessando o corredorzinho. Incidente. Virou acidente. É isso aí. Aí, ele enchia o pallet e passava para colocar os galãozinhos lá no estoque. E assim ia nessa atividade. Ao passar algumas vezes pela extensão, certo? Você vai ter atrito, lógico, certo? E vai juntar um polo negativo com um polo positivo. E nessa parte aí, o que acontece? Ele estava carregando e vinha despejando o álcool no caminho, fazendo aquele caminho de álcool. E foi aonde que ele passou que teve o curto que veio aquele acidente. O incidente causou. É isso aí. O que acontece? Se ele tivesse preocupado, eu vou tirar essa extensão daqui, não teria evitado. Então tem muitas coisas. Né? Uma escada sem aquela lixa, uma escada simples. Uma escada sem corrimão, sem a lixa. Lavou a escada, é sabão. Você vai cair mesmo. É assim que acontece. Então, quando a empresa constata que ele não teve acidente ainda, mas o pessoal está muito esquecido, aí que vem uma palestra sobre conscientização, certo? De uso e aplicação de EPI e para evitar acidentes. Então, é um momento na hora da empresa me contratar. Ótimo, muito obrigada. Obrigado. Primeiro torneio do aniversário da cidade.